Shalom, sejam bem-vindos a este serviço em português. E se você fala português, escreva Shalom nos comentários e diga de onde está assistindo. Nós temos aqui um comentário, tia diz, hey, Shabbat Shalom, tia. Bonjour. Ok, e hoje o serviço é no português. ברוך אתה העליון שנתת לנו חיים שהייתה לנו להתכנס היום לעבוד אותך, אמן. שמע ישראל, עליון אלוהינו, עליון אחד. Agora, vamos passar à nossa declaração de fé evionita. Todo evionita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, sua mente é Elion, o Deus Altíssimo, deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o Shabbat e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinaí. Número 5, que a Mikra, a Bíblia, é sagrada. Número 6, que Elion punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. E número 7, que a redenção virá quando o tempo determinado por Elion chegar. Agora, vamos passar ao nosso primeiro salmo deste serviço religioso, e isso vai ser o salmo... Um momento, por favor. Sim, o salmo número 35. Os que me combatem, levanta o teu escudo por mim. Diz a minha alma, eu sou tua salvação. Envergonha os que minha língua proclamará todo dia, tão grande é o Senhor. Então minha alma exultará no Senhor, cantará louvores à tua salvação. Minha língua proclamará todo dia, tão grande é o Senhor, meu Deus. Nós estamos aqui, desculpe, olá. Hoje é o serviço no português, o serviço de Midrash. Ok, agora vamos passar à oração de Anabekor. Nós te suplicamos, Senhor nosso Deus, pelo poder e grandeza de tua mão direita, libera o que está preso, recebe o clamor do teu povo, fortalece-nos e purifica-nos, ó temível e compassivo. Ó poderoso, guarda como a menina dos teus olhos aqueles que buscam a tua unidade. Abençoa-os e purifica-os, concede-lhes constantemente a misericórdia da tua justiça. Santo e poderoso, guia a tua comunidade com a abundância da tua bondade. Único e exaltado, volta-te para o teu povo, que se lembra da tua santidade. Recebe a nossa súplica e ouve o nosso clamor. Tu que conheces o oculto,
Bendito seja o teu nome, ó glorioso reino, para sempre. Amém. Nós temos aqui Geraldine Torres, nos diz olá, olá, ok, eu não sou português, eu sou mexicano, mas o serviço de hoje é no português. Amanhã nós teremos o serviço no espanhol. Muito obrigado pela tua pergunta. Apóstolo San Andrés diz, gracias a Dios que no tiene distinción de razas y de gente. No, tratamos de ser lo más incluyentes posible. No quise decir inclusivos porque suena mal en esta época, significa cosas que no son inclusivas, pero sí, tratamos de llegar con nuestro mensaje de la fe bionita a todas las personas. Y Frances Santi, aquí nos pone una risa, no sé qué le causó gracia. Ok, hoy el servicio es en portugués, pero para aquellos que hablan español también pueden escuchar este mismo servicio mañana a las 9 da manhã, todos os domingos en espanhol. Ok, agora vamos passar ao nosso primeiro tema deste serviço religioso. Isso vai ser o da almoçar. O tema se chama salários baixos não condizentes com o custo da vida. Em tempos como estes, o clamor de muitas famílias é unânime. Nossa renda não é suficiente. O custo da vida está em constante ascensão, enquanto os salários parecem estancados. Como se ignorassem as realidades do mercado, as realidades do lar e a dignidade do trabalho. Observamos esse desequilíbrio estrutural com preocupação. A Torá e os profetas nos oferecem princípios eternos de justiça econômica e a experiência contemporânea exige soluções práticas. O princípio bíblico da justiça trabalhista. Desde os tempos de Moisés, as Escrituras enfatizam a importância de pagar um salário justo e pontual. Não oprima um trabalhador assalariado porque é pobre e necessitado. Pague-me o seu salário no dia em que o ganhar, e antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e este é o seu sustento. Diz a Torá no Deuteronômio 24, 14 e 15. Aqui a Torá estabelece 3 princípios essenciais. O salário deve ser justo. O salário deve ser pago em dia, nunca retido. E o salário deve ser suficiente para o sustento diário. A economia atual, contudo, tem desconsiderado esses princípios. Em muitas idades, mesmo aqueles que trabalham em tempo integral, têm dificuldades para pagar aluguel, comida e contas básicas. Isso contradiz a ética bíblica de um salário digno. Por que esse equilíbrio foi rompido? De uma perspectiva econômica, esse fenômeno tem várias causas. Produtividade, sem redistribuição. Embora a produtividade tenha aumentado, os ganhos não foram compartilhados equitativamente com os trabalhadores. Inflação setorial. Os preços da moradia, saúde e educação subiram acima da taxa de inflação geral. Insegurança no trabalho. O aumento de contratos temporários, trabalho por demanda e a economia gig reduziu a segurança financeira de milhões de pessoas. Mas a raiz espiritual a mais profunda. O conceito de tzedakah, a justiça, se perdeu e o acúmulo egoísta foi exaltado. Como melhorar a qualidade de vida? Embora nem tudo esteja sob nosso controle, como indivíduos e comunidades podemos tomar medidas sábias. Organize suas finanças domésticas com sabedoria. O possível. O livro de Mishlei dos Provérbios nos ensina. Os planos do diligente levam à prosperidade, mas os planos precipitados levam à pobreza. Provérbios 21, 5. Acompanhe sua renda e despesas mensais.
Avalie onde você pode reduzir o consumo desnecessário sem sacrificar o bem-estar. Aprenda a diferenciar entre necessidade e desejo. Promova uma economia solidária e comunitária. Em comunidades chevianitas e sinagogas Beit Filah, podemos ser estabelecidos fundos de ajuda mútua, cooperativas de compras ou redes de troca. A comunidade pode ser um refúgio em uma economia instável. Invista em conhecimento e adaptabilidade. Adquirir novas habilidades tecnológicas, manuais e logísticas abre portas para um emprego. Evite depender de uma única fonte de renda, se possível. O exemplo de Rabi Yehoshua, o mestre Jesus, e dos profetas. Nosso Messias, Rabi Yehoshua, o mestre Jesus, jamais se alinhou aos poderes econômicos da sua época. Pelo contrário, ensinou a cuidar dos pobres, denunciando a hipocrisia dos líderes e confiando na provisão divina. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Diz Lucas 4,18, citando Isaías 61. Rabi Yehoshua, o mestre Jesus, viveu com austeridade, mas também com propósito. Seu estilo de vida não era de pobreza por necessidade, mas sim de liberdade dos ídolos do consumismo. Uma visão profética de uma economia justa. Os profetas sonharam com um mundo onde a cada família teria sua própria terra e sustento. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Seu trabalho não verá em vão. Isaías 65, 21, 23. Este não é apenas um sonho celestial, é uma visão para se trabalhar aqui e agora. Justiça econômica não é uma utopia, mas um mandamento. Restauração à paz econômica. Em tempos de dificuldade, a resposta não é o medo ou o isolamento, mas a restauração dos princípios divinos. Salários justos não são um luxo, mas uma obrigação moral. Devemos clamar como a comunidade ao Criador, que é compassivo, justo e provedor, para que a situação melhore para todos. Enquanto aguardamos a redenção completa do mundo, somos chamados a ser agentes de mudança, tanto nas finanças de nossas famílias, quanto nas economias de nossas nações. Assim diz o Senhor: pratiquem a justiça e a retidão e livrem o oprimido das mãos do opressor. Jeremias 22, 3. Shalom Aleichem. Isso foi tudo com este tema sobre os salários que não são de acordo a alça dos preços da economia. Nós temos aqui alguns comentários. Florencia Aldana, ¿dónde vives? Yo vivo en México, yo soy mexicano. Apóstol San Andrés dice: tienen más visión y vista un ciego que cualquier falso profeta de quinta. Si lo dices por los lentes, pues sí, no veo muy bien. No soy profeta, por lo tanto no soy falso profeta, solamente soy un maestro. Dice Joana Sosa, dice: te quiero mucho, muchísimas gracias, Joana. Haces live todos los días, casi todos los días, solamente lunes y miércoles por mi trabajo no lo puedo hacer, pero el resto de la semana sí. Martes y jueves a las 8 de la mañana, viernes a las 7 de la mañana, sábados y domingos a las 9 de la mañana, solo que cada día es en un idioma diferente. Ok, agora vamos passar a el en vivo de hoje em português. Hoje é no português, o nosso serviço de Midrash. Vamos passar agora a oração do Pai Nosso em aramaico. Abunda vishmaya yitkadash shmach tete malchutach nevet tzvianach kediv yishmaya af barach af lanach lechem dizun kanan yomana beshbak lanach hovein kedi af anachnan shvakin lechayavin lana beal tael lana lesinayona ela patsenan min bisha metuldilach echi malchuta betishbochta leolam al minamen. Agora, vamos passar ao nosso salmo número 2 deste serviço religioso do Midrash, e isso vai ser o salmo número 36.
Agora vamos pasar a Cadra Setiawan. ¿Cuál es tu deporte favorito? El hockey sobre hielo. También me gusta mucho el fútbol americano. Ok, el en vivo hoy es em português. Agora vamos passar ao nosso segundo tema deste serviço religioso de Midrash. Isso vai ser o Shiur Meritocracia. Hoje nos reunimos para refletir sobre um tema que toca o amago da nossa vida espiritual, social e comunitária, a falsa ilusão da meritocracia. Um conceito moderno, sim, mais profundamente é conectado aos antigos ensinamentos bíblicos, à sensibilidade dos profetas e à visão ética e humilde dos antigos ebionitas, aqueles pobres discípulos do caminho que seguiram Rabi Yehoshua, o Mestre Jesus, com pureza, corações sinceros e desapego. Quando falamos de meritocracia, falamos da ideia de que cada pessoa tem na vida exatamente o que merece, que o sucesso é o resultado direito do esforço, que a fortuna é a recompensa da virtude e que a pobreza é uma falha de caráter. No entanto, essa visão tão difundida em nosso tempo, tão frequentemente repetida em discursos políticos, empresariais e até religiosos, contrasta profundamente com a cosmovisão bíblica. Pois nas Escrituras a vida humana não é apresentada como um sistema de recompensas automáticas, mas como uma estrutura complexa onde a justiça divina se manifesta na compaixão, solidariedade, equilíbrio e a coesão do coração. Os sábios de Israel, os profetas, os mestres, os discípulos ebionitas sempre souberam que o mundo não opera sob uma equação mecânica do mérito, mas a responsabilidade comunitária. Em hebraico, a palavra tzedakah, e que muitas vezes traduzimos hoje como caridade, significa verdadeiramente justiça. Ou seja, compartilhar, dar, apoiar, construir comunidade não é um ato voluntário de sucesso magnânimo, mas um dever dos justos, porque reconhecem que o que possuem não foi obtido unicamente por seus próprios esforços. Os justos compreendem que a vida não é o produto de méritos individuais isolados, mas da misericórdia do Eterno, da ajuda oferecida por outros e das oportunidades que lhes são dadas sem que as pesem. Ao longo da história bíblica, vemos constantemente a benção e a desgraça nem sempre correspondem ao mérito. Jó é um homem justo, íntegro, temente a Deus, e, no entanto, perde tudo. Coelete, em sua profunda reflexão, observa que às vezes os justos sofrem o mesmo destino que os pobres. Os ímpios sofrem o mesmo destino que os justos. E nosso mestre Yehoshua, mestre Jesus, ao encontrar o homem cego de nascença e questionado por seus discípulos, quem pecou este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E o Rabi responde, nem este homem, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus fosse revelada. Com essas palavras, ele desmantela a mais antiga mentalidade meritocrática, a ideia de que todo sofrimento se deve ao pecado pessoal e que a toda benção se deve exclusivamente ao mérito individual. O Rabino revela um mistério maior. A vida não é uma equação de recompensas e punições imediatas, mas um campo no qual a presença divina nos chama a agir com justiça, amor e responsabilidade mútua. A tradição ebionita, que representa uma das expressões mais antigas do movimento do Mestre Jesus, sustentava que a vida, segundo a Torá, envolvia compartilhar bens, viver em humildade, apoiar uns aos outros e jamais atribuir a riqueza como sinal automático de favor divino. Para os ebionitas, a verdadeira riqueza era a pureza de coração, a fidelidade à Torá, a solidariedade e a prática do bem. Um mundo que defendesse a meritocracia sem nuances seria para eles um mundo profundamente enganado,
pois transformaria a benção do Eterno em um troféu pessoal. E assim, o mal se disfarçaria da virtude, a desigualdade seria justificada como necessária e a indiferença aos sofrimentos e alheio seria apresentada como senso comum. Mas o Mestre ensinou o oposto. Bem-aventurados os pobres, porque eles não veem a pobreza como um fracasso, mas como uma realidade que os lembra de sua dependência do Altíssimo e de sua necessidade da comunidade. De uma perspectiva histórica, os povos do Antigo Oriente Próximo viviam em sistemas onde os poderosos se justificavam como favorecidos pelos deuses. Mas a história de Israel, de Abraão, os profetas, rompe com este padrão. Elohim escolhe um escravo para libertá-lo, um pastor para torná-lo rei, uma criança para ser profeta, uma viúva estrangeira para ser ancestral do Messias. Repetidamente as Escrituras nos dizem, não se enganem, o Altíssimo não escolhe segundo categorias humanas. Não é o mérito que determina a dignidade, mas a imagem divina que cada ser humano carrega. Quando compreendemos isso, a meritocracia moderna, que afirma que todos recebem o que merecem, revela-se uma ilusão. Porque ninguém escolhe a família em que nasce, o corpo que recebe, a saúde que possui, a época em que vive, o país onde cresce, as oportunidades que encontra ou os golpes que a vida desfere sem aviso prévio. O mérito pessoal, é claro, existe. As Escrituras o reconhecem quando falam de diligência, sabedoria, disciplina e trabalho. Mas ela nunca apresenta essas virtudes como garantia automática da prosperidade. Além disso, ela constantemente adverte que os justos podem sofrer e que os ímpios podem prosperar temporariamente. No entanto, o que mais importa não é o que se recebe, mas o que se faz com o que se recebe. Pois a Torá nos chama não para competir, mas para servir. Não para demonstrar superioridade, mas para praticar a justiça. Não para nos vanagloriarmos das conquistas, mas para construir shalom, paz. De uma perspectiva psicológica, a ilusão meritocrática é muito prejudicial. Ela gera orgulho naqueles que têm sucesso, porque os faz acreditar que alcançaram o sucesso inteiramente por conta própria. E gera culpa, vergonha e angústia naqueles que se esforçam, mas não alcançam o que buscam. O mérito, quando idolatrado, torna-se um chicote psicológico. Se você falou, a culpa é sua. Se você está doente, a culpa é sua. Se você é pobre, a culpa é sua. Se a vida te dá golpes, é porque você não se esforçou o suficiente. Mas a voz do rabino, gentil, porém firme, nos lembra, não julguem. Não julguem seus valor pelos seus resultados. Nem julguem seus irmãos e irmãs por suas lutas. Amém. O próximo como a si mesmos. E reconheçam que são pó e fôlego. Reconheçam que cada pessoa é um universo único, com batalhas invisíveis. A ilusão do mérito absoluto divide a verdade da compaixão única. E a compaixão é o remédio da alma. Do ponto de vista linguístico, a palavra hebraica hen, que significa graça, aparece continuamente nas Escrituras. A graça não é mérito, é favor imerecido, é bondade gratuita, é um gesto divino que nos precede mesmo antes de agirmos. A própria vida de Ehem, não a merecemos. Cada batida do coração é Ehem. A família que nos ama, os professores que nos guiam, os amigos que nos apoiam, os momentos de clareza espiritual, tudo isso é Ehem, é graça. E aqueles que vivem conscientes da graça não se vanagloriam do mérito. Aqueles que vivem conscientes da dádiva não caem na ilusão da autossuficiência.
Quando o Mestre nos ensina a orar, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele nos leva a reconhecer que a vida depende do Altíssimo, não de nossas habilidades. Quando ele nos diz para buscarmos primeiro o reino e sua justiça, ele revela que não somos construtores de impérios pessoais, mas servos do plano divino. Desculpe. E quando ele nos diz que tudo o que fizemos pelo menor dos nossos irmãos e irmãs, fazemos por ele, ele destrói qualquer orgulho meritocrático e nos convida a ver a presença do Eterno em cada rosto. E se o Eterno está em cada rosto, como poderíamos desprezar alguém? Como poderíamos dizer a alguém que merece menos, ou que seu sofrimento é resultado de sua própria inadequação? Quem crê nisso e não compreendeu a imagem divina, nem ouviu o chamado do Mestre Jesus, nem sentiu o pulsar dos profetas. Os profetas clamaram contra aqueles que acumulavam terras, riquezas e poder, justificando-se. Isaías anunciou aqueles que diziam: acrescentarei casa a casa e campo a campo, enquanto os fracos definhavam. Amós, o profeta Amós, condenou aqueles que viviam no conforto enquanto os outros passavam fome. Miqueias perguntou: o que o Senhor exige de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente como o teu Deus? A humildade é o oposto da meritocracia arrogante. E a justiça é o oposto da indiferença disfarçada de eficiência. O Altíssimo não nos chama para um mundo onde todos recebem o que merecem. Ele nos chama para um mundo onde todos recebem o que precisam. Pois a necessidade é mais sagrada que o mérito. E a vida é mais importante que a competição. A tradição evionita, cujo próprio nome significa os pobres, entendida a pobreza não como uma identidade vergonhosa, mas como um sinal de dependência do Altíssimo e da comunidade. Eles não celebravam a miséria, mas a abraçavam como um caminho espiritual. E rejeitavam a ideia de que a riqueza era prova de retidão. Por isso, eles defendiam a vida comunitária, o compartilhamento dos alimentos, o apoio mútuo e a verdadeira igualdade. O Espírito Ebionita nos lembra que a comunidade é mais forte que o individualismo, que a Torá é mais profunda que a filosofia do sucesso, e que o Messias não veio para coroar os poderosos, mas para curar os humildes. Quando dizemos que a meritocracia é uma ilusão, não negamos a responsabilidade pessoal, o valor do esforço ou a beleza de cultivar talentos. O que negamos é o orgulho que transforma dons em armas, a ignorância que transforma diferenças sociais em julgamentos morais, e a cegueira que transforma bênçãos em méritos e auto-atribuídos. O Mestre Jesus nos chama para um caminho superior, um caminho da justiça compassiva. Este caminho reconhece que todos nós temos dívidas vivas, dívidas com o céu, dívidas com a família, dívidas com aqueles que nos ensinaram, cuidaram de nós, nos toleraram e nos apoiaram. Dívidas com aqueles que nos perdoaram, mesmo quando não merecíamos. Dívidas como as gerações passadas que semearam o que colhemos hoje. Dívidas como as gerações futuras que herdarão o que construímos. A vida não se resume a mérito, é uma cadeia interligada de almas, histórias, sacrifícios e oportunidades. E se assim for, a ética bíblica nos convida a agir de forma muito concreta. Convida-nos a não julgar os pobres, convida-nos a parar os fracos, convida-nos a proteger ao estrangeiro, a viúva, ao órfão, ao doente, ao marginalizado, ao sobrecarregado.
Convida-nos a usar nossos dons, não para nos elevarmos acima dos outros, mas para elevar os outros. Convida-nos a ver cada ser humano como uma imagem viva do Altíssimo e a lembrar que neles Ele nos examina. Porque a verdadeira justiça, a verdadeira tzedakah, não reside em recompensar os capazes, mas em proteger os vulneráveis. E a verdadeira espiritualidade não reside em vanagloriar-se das conquistas, mas em refletir a misericórdia divina. Se reconhecemos hoje que a meritocracia é uma ilusão, então poderemos caminhar com maior consciência. Poderemos nos libertar do orgulho que nos faça acreditar que tudo depende de nós. Podemos nos libertar da culpa que nos faça acreditar que nossos fracassos nos definem. Podemos nos libertar de julgar os outros. Podemos começar a construir um mundo mais parecido com o reino, pregado pelo Rabino, onde ninguém é deixado para trás, onde a dignidade humana é inviolável, onde a justiça flui como um rio e onde a compaixão é mais forte que a competição. Que estas palavras nos lembrem que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que sonhamos, em última análise, depende do Eterno. E que o nosso dever como filhos e filhas da luz não é justificar as desigualdades, mas curá-las. Não é celebrar o mérito, mas praticar a justiça. Não é construir muros, mas estender uma mão amiga. Não se trata de construir reinos pessoais, mas de revelar o reino dos céus. De uma perspectiva histórica, os povos do Antigo Oriente Próximo viviam em sistemas onde os poderosos se justificavam como favorecidos pelos deuses. Desculpa. Que o Altíssimo nos conceda entendimento, humildade e força para vivermos de acordo com a sua vontade. Que Ele ilumine nossos caminhos, corrija nossos corações e faça de nossa comunidade um testemunho vivo do seu amor. Que a luz da Rabi Yehoshua, nosso mestre, nos inspire a caminhar com simplicidade, compaixão e fidelidade à Torá. E que cada passo que demos desmantele um pouco mais a ilusão do mérito e revele um pouco mais a verdade da graça, da justiça e da fraternidade. Shalom Aleichem. Até aqui a explicação, o tema da meritocracia que nós temos preparado para hoje. Nós temos aqui alguns comentários. Christian Haye, que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Christian. Bienvenido al en vivo. Shabbat Shalom. El blog de Marilu nos manda algunos emojis. Flopita 1145, ¿cuál es tu animal favorito? Los perritos, me gustan mucho, tengo 3 en casa. Mis mejores deseos, muchísimas gracias, Flopita. Muchas gracias por tus deseos. Shabbat Shalom a todos. Hoy el en vivo es en portugués. Luis 93557 dice: saudações, querida Regi, que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ok, muito obrigado. Bibas Nazoes, que tenha um maravilhoso dia. Jesus é a verdade. E alguns textos da Bíblia, Filipenses, Apocalipse e Marcos. Muito obrigado, Luiz. Ok, muito obrigado pelo teu comentário, ok? Todos os sábados nós temos o em vivo no português. Ok, agora vamos passar a nossa seguinte oração, a Birkat HaKohanim. Que Ele te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de nós. Que Ele levante o seu semblante sobre toda a humanidade e nos conceda a paz. Amém. Lichi Food, cuéntanos más. Muchas gracias por tu comentario, Lichi. Bienvenido o bienvenida al en vivo. Ok, agora, o em vivo de todos os sábados no português, vamos passar ao nosso salmo final deste serviço de Midrash.
Lichi Food dice mis mejores deseos, muchísimas gracias Lichi. Ok, agora vamos passar à oração de Oshe Shalom. Que aquele que estabeleça paz nos céus traga paz a nós, aos filhos de Israel, e a toda a humanidade. Amém. Elion yivarech beyeshmor etchem kulchem, yair Elion panav alechem bichunechem, yezai Elion alechem tzilo v'yiten lachem shalom. Amém. Muito obrigado por se juntar a nós neste serviço de Midrash. Lembramos que o próximo Rosh Chodesh Sivan será em 16 de maio de 2026. Naquela noite, somos convidados a celebrar tocando o shofar, compartilhando uma refeição especial e recitando a oração do Musaf. Hola, encantado de conocerte. Muchísimas gracias igualmente. Shabbat Shalom. Bienvenido o bienvenida al en vivo. Ya estamos terminando. Estas son las palabras finales y los en vivos los sábados son en portugués. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos serviços religiosos. Este serviço é transmitido simultaneamente em várias plataformas. Encorajamos você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja nos apoiar com uma doação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos os sábados às 9 horas, horário do México, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar dos nossos cultos. Permita-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar sua vida, você mudaria? Você quer agradar ao seu Criador? Você quer conhecer o plano de Deus para você? Você aspira a uma vida mais plena e feliz? Você deseja o bem-estar da sua família? E tudo está ao seu alcance se você se aproximar de Deus. E é por isso que convido você a se juntar a nós todos os sábados às 9 horas para o culto no português. Nossa comunidade evangélica é formada de pessoas de diversas origens religiosas e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua fé para estar conosco todos os sábados. Todos aqui são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com vocês o que descobri ao longo de anos de estudo bíblico, como isso transformou a minha vida e como pode transformar a sua também.
Não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta e eu estou pronto para ajudá-lo a transformar para Ele, a retornar para Ele, desculpe. Lembrem-se que todos somos criação de Deus e vivemos no mesmo mundo, portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo. Somos todos irmãos e irmãs, como disse o Mestre Jesus. Que Deus abençoe e proteja todos. Shabbat Shalom e Shavuot.